Olá, aqui é o Rico e eu quero falar para você agora do currículo bíblico do Projeto Bíblia. Como você sabe, o Projeto Bíblia é lição para o domingo, planejamento do ministério e treinamento para a equipe. Mas o currículo bíblico é um ponto forte do ministério com crianças, aquilo que você vai ensinar para que ela não só aprenda, mas ela também viva. Então é muito importante ensinar a Bíblia da maneira correta. Nós aqui ensinamos da ideia maior para a ideia menor. O nosso currículo começa com o grande quadro da história da salvação, criação, queda, redenção e eternidade. Depois vamos para a linha do tempo. A Bíblia é um livro de uma única história e aí passamos de Gênesis a Apocalipse em toda a Bíblia, inclusive ali no período interbíblico. E aí colocamos o grande quadro sobre a linha do tempo e aí nós vamos ensinando para as crianças esse pano de fundo maior para que a criança primeiro entenda de maneira panorâmica e aí depois ela entenda os pequenos detalhes, as pequenas histórias. E para cada um desses pontos nós temos uma lição. Então temos uma lição de introdução ao grande quadro, depois uma lição para criação, queda, redenção e eternidade. E aí também vamos ter lições para cada um dos períodos, princípios, patriarcas, povo de Israel e assim por diante. Dessa maneira, quando nós entrarmos em histórias menores, como por exemplo, muralhas de Jericó, viagem missionária de Paulo, Jesus cura o cego de nascença, vida de Elias, a criança já entendeu o grande pano de fundo. E aí sim vai ficar mais fácil ela compreender uma pequena história, um pequeno personagem, uma situação menor ali dentro da narrativa bíblica. E cada lição sempre aponta para Jesus e para o tema maior da Bíblia, que é a história da salvação. Por isso que nós ensinamos que a Bíblia é um livro de uma história única. Olha só, para você entender um pouquinho melhor. A ideia maior, que é o grande quadro, trabalha criação, queda, redenção e eternidade. Depois, tem a visão panorâmica, que é a linha do tempo, que são os períodos bíblicos, princípios, patriarcas, povo de Israel e assim vai, passando por toda a Bíblia. Até que nós vamos chegar nas divisões menores, Antigo e Novo Testamento, os livros, as histórias, os personagens, as situações e os temas. Mas, antes da criança chegar nos temas, nas situações, nos personagens, ela já tem uma ideia maior desse grande pano de fundo que nós vamos ver pelo grande quadro e pela linha do tempo. Aqui está uma visão panorâmica e aqui então os textos, as histórias e os personagens. O nosso currículo começa por aquela visão panorâmica para que a criança primeiro entenda o todo e depois entenda as histórias, os personagens, as narrativas menores. Vai fazer mais sentido para ela se ela primeiro tiver essa visão panorâmica do que é a Bíblia e de toda a sua história do começo ao fim. Bom, ensinar da ideia maior para a ideia menor é mais fácil entender a ideia completa, evitando de ver a Bíblia de maneira fragmentada. Então a criança não vai ver a Bíblia como uma coxa de retalhos, mas vai entender que tudo faz sentido do começo ao fim. Estimula a leitura e compreensão dos blocos de textos das histórias completas. Nós vamos ajudar as crianças a ler uma história completa e entender, e não apenas pegar versículos soltos e fragmentar a Bíblia. E por fim, mais importante, aponta para Jesus como o grande herói desta história. Convido você a conhecer o nosso currículo. Acesse projetobiblia.com.br, vá em Assine o Projeto Bíblia, teste por 2 semanas e veja se você gosta do nosso currículo. Valeu!